Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Audiolivro completo. Capítulo 15. A história escrita pelos perdedores. Devido a uma série de vieses, os historiadores deixam-se influenciar por epifenômenos e outras ilusões de causa e efeito. Para entender a história da tecnologia, são necessários relatos de não historiadores, ou de historiadores com a atitude correta de quem desenvolveu suas ideias, observando a formação das tecnologias, e não apenas lendo relatos sobre o tema. Mencionei anteriormente a desmistificação do chamado modelo linear, feito por Terence Keeley, e afirmei que ele era um cientista praticante. Um cientista com prática de laboratório ou um engenheiro pode testemunhar a produção na vida real de inovações farmacológicas ou do motor a jato, evitando deixar-se levar por epifenômenos, a menos que tenha sofrido uma lavagem cerebral antes de dar início à sua prática. Tenho visto evidências, como testemunha ocular, de resultados que não devem nada à ciência academicista, mas sim ao ajuste evolutivo, que foi mascarado e pretensamente assumido como fruto do mundo acadêmico. Tabela 5. O efeito de ensinar os pássaros a voar em vários domínios. Exemplo de atribuições errôneas dos resultados em livros didáticos. Mais uma vez, eu vou estar deixando a tabela em um link aqui na descrição ou nos comentários, beleza? Continuando. Muito antes de tomar conhecimento dos resultados da tabela 5 e de que outros estudiosos desmascarassem o efeito de ensinar os pássaros a voar, o problema começou a se tornar gritante para mim, como eu explico a seguir, por volta de 1998. Eu estava sentado em um restaurante de Chicago com o falecido Fred A., que, embora fosse economista, era um verdadeiro cavalheiro. Ele era o economista-chefe de uma das bolsas de valores locais e tinha de aconselhar os investidores a respeito de produtos financeiros novos e complexos, e queria ouvir minha opinião, já que eu me especializara nisso e publicara uma espécie de livro didático sobre as assim chamadas complicadíssimas ações exóticas. Ele percebia que a demanda por tais produtos seria muito alta, mas se perguntava como os operadores conseguiriam lidar com aquelas complexas ações exóticas se não compreendiam o teorema de Girsanov. O teorema de Girsanov é algo matematicamente complexo, que na época era conhecido apenas por um número muito restrito de pessoas. E estávamos falando sobre os operadores de pregão, que, como vimos no último capítulo, certamente pensariam que Girsanov era alguma marca de vodka. Os operadores, geralmente iletrados, seriam considerados superinstruídos se conseguissem soletrar seu endereço corretamente, mas o professor encontrava-se realmente sob a impressão epifenomenal de que os operadores estudavam matemática para definir o preço de uma ação. Eu, por minha vez, aprendera a lidar com os complicados retornos daquele tipo de ações por tentativa e erro e consultando pessoas experientes, antes mesmo de ouvir falar em teoremas. Então ocorreu-me algo. Ninguém se pergunta se uma criança, que desconhece os diversos teoremas de aerodinâmica e é incapaz de resolver uma equação de movimento, estaria inapta a andar de bicicleta. Então, por que não transferir o argumento de um domínio para o outro? Será que o professor não percebia que aqueles operadores de pregão de Chicago respondiam à oferta e à demanda, nada mais do que isso, quando competiam para fazer um dinheirinho, sem a necessidade do teorema de Girsanov? Assim como qualquer comerciante de pistache do Souk de Damasco não precisa resolver equações de equilíbrio geral para definir o preço de seu produto, por um minuto perguntei-me se eu estava vivendo em outro planeta, ou se o PhD e a carreira acadêmica do cavalheiro haviam causado essa cegueira e sua estranha perda de bom senso, ou se as pessoas sem senso prático conseguem, de modo geral, encontrar energia e interesse para conquistar um PhD no mundo ficcional das equações econômicas. Existe um viés seletivo? Suspeitei que algo estava errado e fiquei extremamente empolgado, mas percebi que, para que alguém pudesse me ajudar, teria de ser tanto um profissional com experiência prática quanto um pesquisador, com a prática precedendo a pesquisa. Eu conhecia apenas outra pessoa, um operador que se tornou pesquisador, Espen Haug, que provavelmente detectara o mesmo mecanismo. Como eu, ele obteve seu doutorado depois de passar um tempo no pregão. Então, iniciamos uma investigação sobre a origem da fórmula de precificação de ações que estávamos usando, o que as pessoas usavam antes. Conseguimos operar graças à fórmula derivada academicamente, ou a fórmula surgiu por meio de algum processo antifrágil de descoberta evolutiva com base em tentativa e erro, agora expropriada pelos acadêmicos. Eu já tinha uma ideia, pois havia trabalhado como operador de pregão em Chicago
e observado operadores veteranos que se recusavam a tocar em fórmulas matemáticas, usando a heurística simples e dizendo: homens de verdade não usam planilhas, sendo impressões em papel do que era produzido pelas complexas fórmulas que saíam dos computadores. No entanto, essas pessoas haviam sobrevivido. Seus preços eram sofisticados e mais eficazes do que os produzidos pela fórmula, e era óbvio o que tinha vindo primeiro. Os preços levavam em conta, por exemplo, o extremistão e as caudas grossas, coisas que as fórmulas padronizadas ignoravam. Haug tinha alguns interesses diferentes dos meus. Envolvido na área de finanças, ele estava ávido por coletar documentos históricos dos profissionais com experiência prática. Ele se auto-intitulava o colecionador, usando essa alcunha até mesmo como uma assinatura, enquanto ia reunindo e colecionando livros e artigos sobre a teoria das ações, escritos antes da Grande Guerra. Com base nisso, construímos uma imagem muito precisa do que ocorrera. Para nossa alegria, conseguimos evidências e mais evidências de que os operadores eram muito mais sofisticados do que a fórmula, e sua sofisticação precedia a fórmula por pelo menos um século. Tratou-se, é claro, de uma escolha por seleção natural, sobrevivência, aprendizagem com profissionais experientes, além da própria experiência profissional. Os operadores negociam, setinha. Os operadores descobrem técnicas e produtos, setinha. Os economistas acadêmicos encontram fórmulas e alegam que os operadores as estão utilizando, setinha. Novos operadores acreditam nos acadêmicos, setinha. Rupturas, em função da fragilidade induzida pela teoria. Nosso artigo permaneceu na gaveta por quase 7 anos, antes de ser publicado em uma revista acadêmica de economia. Até então, um estranho fenômeno. Ele se tornara um dos artigos mais baixados da história da economia, mas nos primeiros anos, ninguém fez qualquer referência a ele, ninguém queria complicar as coisas. Os profissionais com experiência prática não escrevem, eles fazem. Os pássaros voam e aqueles que lhes ministram palestras são os que escrevem sua história. Por isso, é fácil perceber que, na verdade, a história é escrita pelos perdedores, que têm tempo para isso e uma posição acadêmica privilegiada. A maior ironia é que constatamos em primeira mão como os discursos de pensamento são construídos, já que tivemos sorte suficiente para testemunhar mais um episódio de flagrante expropriação intelectual. Recebemos um convite para publicar nossa visão da história, como profissionais com a experiência prática do mercado de ações, na honorável Wiley Encyclopedia of Quantitative Finance. Preparamos então uma versão de nosso artigo anterior, acrescida de nossas experiências pessoais. Choque! Pegamos no flagra o editor da seção histórica, um professor do Barnard College, tentando modificar nosso relato. Historiador do pensamento econômico, ele começou a reescrever nosso artigo a fim de minimizar e inclusive inverter sua mensagem e alterar o vetor da formação do conhecimento. Isso era a história científica em plena ação. O sujeito, sentado em seu escritório no Barnard College, estava agora ditando-nos o que havíamos visto como operadores. Supunha-se que teríamos de substituir o que testemunhamos com nossos próprios olhos por sua lógica. Passei a observar algumas inversões semelhantes na formação do conhecimento. Em seu livro escrito na década de 1990, por exemplo, o professor fragilista altamente credenciado de Berkeley, Mark Rubinstein, atribuía a publicações de professores de finanças técnicas e heurísticas com as quais nós, profissionais com experiência prática, estávamos extremamente familiarizados, muitas vezes de formas mais sofisticadas, desde os anos 1980, época em que comecei a me envolver nesse ramo de negócios. Não, nós não colocamos teorias em prática. Criamos teorias a partir da prática. Essa foi nossa história. E é fácil inferir a partir disso e de histórias similares que a confusão é generalizada. A teoria nasce da cura e não o inverso. Ex cura, teoria nascitur. As evidências diante de nós. Descobriu-se que os engenheiros também costumam ser cooptados pelos historiadores. Logo após o repugnante episódio anterior, apresentei o artigo conjunto que havia escrito com Haug sobre a ideia de ensinar os pássaros a voar no Departamento de Finanças da London School of Economics, em seu seminário de Sociologia da Ciência. Evidentemente fui vaiado, mas naquela ocasião já estava bastante treinado para isso.
Então a surpresa. Ao fim da sessão, os organizadores informaram-me que, exatamente uma semana antes, Phil Scranton, professor da Rutgers, havia entregue um artigo em que descrevia a mesma história, mas esse artigo não versava sobre a fórmula das ações, e sim sobre o motor a jato. Scranton demonstrava que temos construído e utilizado motores a jato de maneira completamente experimental, por tentativa e erro, sem que ninguém compreenda realmente a teoria. Os construtores precisaram dos engenheiros originais, que sabiam como acionar as coisas para fazer o motor funcionar. A teoria veio depois, de uma forma débil, para satisfazer o intelectual obcecado por números. Porém, isso não é o que se costuma ler nas histórias sobre tecnologia. Meu filho, que estuda engenharia aeroespacial, não estava ciente disso. Scranton foi elegante e focou em situações em que as inovações são confusas, diferentemente das mais familiares abordagens de inovação analíticas e sintéticas, como se estas últimas fossem a regra, o que obviamente não são. Fui procurar outras histórias e o historiador de tecnologia David Edgerton apresentou-me uma muito chocante. Pensamos que a cibernética, responsável pelo prefixo cyber da palavra ciberespaço, foi inventada em 1948 por Norbert Wiener. O historiador de engenharia David Mindel desmascarou essa história. Ele mostrou que Wiener articulava ideias sobre controle de automação e computação digital que estavam em prática há muito tempo no mundo da engenharia. Mas as pessoas, até mesmo os engenheiros de hoje, têm a ilusão de que devemos tal campo de estudos ao pensamento matemático de Wiener. Ocorreu-me então a seguinte ideia: todos nós aprendemos geometria a partir de livros didáticos baseados em axiomas, como os elementos de Euclides, e tendemos a pensar que foi graças a essa aprendizagem que temos, hoje, as belas formas geométricas nas edificações, das casas até as catedrais. Pensar o contrário seria um anátema. Então, imediatamente, especulei que os antigos desenvolveram interesse pela geometria de Euclides e de outros matemáticos porque já estavam adotando esses métodos, obtidos por meio de ajustes e conhecimento experimental. Caso contrário, não teriam se preocupado nem um pouco com isso. Essa história é semelhante à da roda. Lembre-se de que a máquina a vapor havia sido descoberta e desenvolvida pelos gregos cerca de 2 milênios antes da Revolução Industrial. Simplesmente, as coisas que são implementadas tendem a querer nascer da prática e não da teoria. Agora, observe os objetos arquitetônicos que nos rodeiam. Parecem bastante sofisticados do ponto de vista geométrico, desde as pirâmides até as belas catedrais da Europa. Assim, um problema de idiotas nos faria tender a acreditar que foi a matemática que produziu esses belos objetos, com exceções aqui e ali, como as pirâmides, já que elas precederam a matemática mais formal que nos foi presenteada depois de Euclides e de outros teóricos gregos. Alguns fatos: os arquitetos, ou os que eram então chamados de mestres de obras, baseavam-se em heurísticas, métodos empíricos e ferramentas, e quase ninguém sabia nada de matemática, de acordo com o historiador de ciência medieval Guy Beljuan. Antes do século XIII, não mais do que 5 pessoas em toda a Europa sabiam como fazer uma operação de divisão, nenhum teorema, nenhum grande teorema. Mas os construtores conseguiam descobrir a resistência dos materiais sem o auxílio das equações que temos hoje, construções que, em sua maior parte, ainda estão de pé. O arquiteto francês Villard de Ronicourt, do século XIII, documentou com sua série de desenhos e anotações em picardo, a língua da região de Picárdia, na França, como as catedrais foram construídas, heurísticas experimentais, pequenos macetes e regras, mais tarde tabulados por Philibert de Lorme em seus tratados arquitetônicos. Um triângulo, por exemplo, era imaginado pensando-se na cabeça de um cavalo. A experimentação pode fazer com que as pessoas sejam muito mais cuidadosas do que as teorias. Além disso, estamos bastante convencidos de que os romanos, engenheiros admiráveis, construíram aquedutos sem matemática alguma. Os algarismos romanos não facilitavam muito a análise quantitativa. Acredito que, se tivessem sido construídos com o auxílio dessas fórmulas, esses aquedutos já não existiriam mais, já que um patente efeito colateral da matemática é fazer as pessoas superotimizarem
e encurtarem caminhos, causando fragilidade. Basta observar como as coisas novas duram cada vez menos do que as antigas. E observemos o manual de Vitruvio, De Architectura, a Bíblia dos Arquitetos, escrita cerca de 300 anos depois de Os Elementos, de Euclides. Há pouca geometria formal no manual e, é claro, nenhuma menção a Euclides, mas principalmente heurísticas, o tipo de conhecimento que surge quando um mestre orienta seus aprendizes. É significativo o fato de a principal contribuição matemática mencionada por Vitruvio ser o Teorema de Pitágoras, espantando-se que o ângulo reto pudesse ser formado sem os utensílios do artesão. A matemática teria de ficar limitada a enigmas mentais até o Renascimento. Deve-se salientar que não estou afirmando que as teorias ou a ciência acadêmica estão absolutamente apartadas de algumas tecnologias práticas, diretamente derivadas da ciência para seu uso final, e não para algum uso tangencial. O que o pesquisador Joe Mokyr chama de base epistemológica ou conhecimento proposicional, uma espécie de repositório de conhecimentos formais que incorpora as descobertas teóricas e empíricas e se torna um livro de pequenas regras, usado para gerar mais conhecimento e, conforme ele acredita, mais aplicações. Em outras palavras, um corpo de teorias a partir do qual outras teorias podem ser diretamente derivadas. Mas não sejamos idiotas. Seguir o Sr. Mokyr faria com que as pessoas quisessem estudar geografia econômica para prever as cotações das moedas estrangeiras. Eu teria adorado apresentá-lo ao especialista em madeira verde. Apesar de aceitar a noção da base epistemológica, o que questiono é o papel que realmente desempenhou na história da tecnologia. As evidências de um efeito contundente não são detectáveis, e ainda estou à espera de alguém que possa mostrar-me isso. Mokyr e os defensores de tal visão não fornecem evidências de que isso não seja um epifenômeno, e eles também não parecem entender as implicações dos efeitos assimétricos. Onde está o papel da opcionalidade nisso? Há um conjunto de conhecimentos que foi transmitido de mestres para aprendizes, e transmitido apenas dessa forma, com gradações necessárias, como um processo de seleção, ou para fazer com que a profissão fosse mais respeitada, ou ajudar aqui e ali, mas não sistematicamente, e o papel de tal conhecimento formal será superestimado precisamente por ser bastante visível. É igual a cozinhar? A culinária parece ser o exemplo perfeito de um negócio que depende da opcionalidade. Adiciona-se um ingrediente e tem-se a opção de manter o resultado se ele estiver de acordo com o paladar de Tony Gorducho, ou rejeitá-lo caso não esteja. Temos também a experimentação colaborativa ao estilo Wiki, gerando certo corpo de receitas. Essas receitas são totalmente derivadas, sem quaisquer conjecturas sobre a química do paladar dos degustadores e sem papel algum para qualquer base epistemológica que produza teorias a partir de teorias. Ninguém se iludiu até agora por esse processo. Como Dan Ariely observou certa vez, não podemos fazer a retroengenharia do sabor da comida observando o rótulo com as informações nutricionais. Mas podemos verificar heurísticas ancestrais em funcionamento, gerações de ajustes coletivos resultando na evolução das receitas. As receitas de comida estão embutidas nas culturas. Escolas de culinária estão inteiramente baseadas na aprendizagem. Por outro lado, temos a física pura, com teorias utilizadas para gerar teorias com alguma validação empírica. Aqui, a base epistemológica pode desempenhar algum papel. A descoberta do bóson de Higgs é um exemplo moderno de uma partícula totalmente esperada, tomando por base as derivações teóricas. O mesmo ocorreu com a relatividade de Einstein. Antes do bóson de Higgs, um caso espetacular de uma descoberta a partir de um pequeno número de informações exteriores existentes foi a derivação da existência do planeta Netuno, concebida pelo astrônomo francês Le Verrier. Ele fez isso com base no cálculo solitário, a partir do comportamento dos planetas circundantes. Quando o planeta foi efetivamente avistado, ele se recusou a olhá-lo, de tão confortável que estava com seu resultado. Essas são exceções, e tendem a ocorrer na física e em outros campos que chamo de lineares, nos quais os erros pertencem ao mediocristão e não ao extremistão. Agora, use essa ideia de cozinhar como uma plataforma para empreender outras buscas. As outras atividades assemelham-se a isso? Se fizéssemos uma análise detalhada das tecnologias,
veríamos que a maioria, de fato, assemelha-se à culinária muito mais do que à física, particularmente aquelas que pertencem a domínios complexos. Até mesmo a medicina de hoje continua a ser um modelo de aprendizagem, com alguma ciência teórica de fundo, mas moldada para se parecer inteiramente com uma ciência. E se ela abandonasse o modelo de aprendizagem, seria em nome do método baseado em evidências, apoiado menos em teorias biológicas e mais na catalogação de regularidades empíricas, a fenomenologia que expliquei no capítulo 7. Por que será que a ciência oscila e as tecnologias permanecem estáveis? Ora, é possível perceber um papel da ciência básica, mas não da maneira que se pretende. Para o exemplo de uma série de utilizações não previstas, comecemos com a fase 1, computador. A matemática combinatória, aqui uma ciência básica, derivada do conhecimento proposicional, levou à construção dos computadores, ou assim diz a história. E claro, para lembrar o leitor da escolha seletiva, é preciso levar em conta o corpo de conhecimentos teóricos que não deu em nada. Porém, no início, ninguém tinha ideia alguma do que fazer com aquelas enormes caixas cheias de circuitos, pois eram complexas, caras, e suas aplicações não estavam suficientemente difundidas, exceto no gerenciamento de banco de dados, sendo boas apenas para processar grande quantidade de informações. É como se alguém precisasse inventar um dispositivo pela mera emoção da tecnologia. Os nascidos no pós-guerra podem se lembrar daqueles misteriosos cartões perfurados. Alguém introduzia o painel de controle no dispositivo de entrada com o auxílio de um monitor, usando um teclado. Isso levou ao processamento de texto, e o computador decolou por conta dessa sua adaptação, particularmente com um microcomputador no início da década de 1980. Era conveniente, mas não muito mais do que isso, até que surgisse alguma outra consequência involuntária que lhe pudesse ser acrescentada. Agora, a fase 2, a internet, foi criada como um resistente dispositivo de rede de comunicação militar, desenvolvido por uma unidade de pesquisa do Departamento de Defesa, chamada DARPA, tendo ganhado impulso na época em que Ronald Reagan estava obcecado com os soviéticos. Foi concebida para permitir que os Estados Unidos sobrevivessem a um ataque militar generalizado. Ótima ideia, mas ao somar o computador pessoal com a internet, chegamos às redes sociais, aos casamentos desfeitos, ao aumento do número de nerds, à possibilidade de uma pessoa pós-soviética com dificuldade de interação social encontrar um parceiro. Tudo isso graças aos primeiros dólares arrecadados com impostos, ou melhor, ao déficit orçamentário durante a cruzada antissoviética de Reagan. Então, até agora, estamos abordando o vetor apontado para a frente. E, em nenhum momento, apesar de a ciência ter tido alguma utilidade nesse percurso, já que a tecnologia computacional depende da ciência na maior parte de seus aspectos, a ciência acadêmica contribuiu para ajudar a definir a direção, tendo-se prestado apenas a servir para descobertas casuais em um ambiente opaco, com praticamente nenhum ocupante, a não ser aqueles que haviam abandonado a faculdade, e estudantes do ensino médio crescidos demais, perdidos pelo caminho. O processo permaneceu auto-orientado e imprevisível em cada uma de suas etapas. E a grande falácia é fazê-lo parecer irracional. E o irracional reside em não perceber uma livre opção quando nos é apresentada. A história da China parece ser bastante convincente, vista por meio das obras de um observador genial, Joseph Needham, que desmistificou boa parte das crenças ocidentais e revelou os poderes da ciência chinesa. À medida que a China foi se tornando um mandarinato governado de cima para baixo, ou seja, um estado gerenciado por escribas centralizados ao estilo soviético de Harvard, como o Egito havia sido, seus integrantes, de alguma forma, perderam o gosto pela bricolagem, pela avidez da tentativa e erro. O biógrafo de Needham, Simon Winchester, cita a descrição que o sinólogo Mark Elvin fez do problema, uma vez que os chineses não tinham, ou melhor, já não tinham mais, o que ele chamou de mania europeia de ajustar e aprimorar. Eles dispunham de todos os meios para desenvolver um tear, mas ninguém tentou. Outro exemplo de conhecimento que dificulta a opcionalidade. Provavelmente, eles precisavam de alguém como Steve Jobs, abençoado com a ausência de formação universitária e a exata medida de agressividade no temperamento,
para levar os elementos à sua conclusão natural. Como veremos na próxima sessão, foi precisamente esse tipo de empreendedor desinibido que fez a Revolução Industrial acontecer. Agora examinemos dois casos. Primeiro, a Revolução Industrial e segundo, a medicina. Por isso, comecemos desmascarando um mito casual sobre a Revolução Industrial, o superestimado papel ocupado pela ciência naquele fenômeno. A Revolução Industrial. A formação do conhecimento, mesmo que teórico, exige tempo, alguma dose de tédio e a liberdade propiciada quando se tem outra ocupação, permitindo que escapemos da pressão ao estilo jornalístico da moderna e perecível academia para produzir conhecimento cosmético, bem parecido com os relógios falsificados à venda na Chinatown de Nova York, do tipo que sabemos ser falsos, embora pareçam verdadeiros. Havia duas fontes principais de conhecimento técnico e inovador nos séculos XIX e XX, a dos amadores e a dos eclesiásticos ingleses, e ambos estavam, de modo geral, em uma situação bárbel. Uma proporção extraordinária de obras foi concebida no ambiente eclesiástico, de padres ingleses de paróquia, sem preocupações, sem erudição, com uma grande ou minimamente confortável casa, serviçais domésticos, um fornecimento contínuo de chá e bolinhos com creme e muito tempo livre. E, evidentemente, opcionalidade. Em outras palavras, o amador esclarecido. Os reverendos Thomas Bayes, o da probabilidade bayesiana, e Thomas Malthus, superpopulação malthusiana, são os mais famosos. Mas há muitas outras surpresas, catalogadas no livro Em Casa, de Bill Bryson, no qual o autor encontrou 10 vezes mais vigários e sacerdotes que deixaram registrados seus traços para a posteridade do que cientistas, físicos, economistas e até mesmo inventores. Além dos dois gigantes anteriores, cito aleatoriamente contribuições dos clérigos campesinos. O reverendo Edmund Cartwright inventou o tear mecânico, contribuindo para a Revolução Industrial. O reverendo Jack Russell criou a raça Terrier. O reverendo William Buckland foi a primeira autoridade em dinossauros. O reverendo William Greenwell inventou a arqueologia moderna. O reverendo Octavius Pickard Cambridge foi a autoridade mais importante em aranhas. O reverendo George Garrett inventou o submarino. O reverendo Gilbert White foi o naturalista mais conceituado de sua época. O reverendo M. J. Berkeley foi o principal especialista em fungos. O reverendo John Mitchell ajudou a descobrir Urano e muitos outros. Observe que, assim como em nosso referido episódio com Haug, a ciência organizada tende a ignorar o que não foi feito aqui, de modo que a lista de contribuições perceptíveis de amadores e profissionais com experiência prática é certamente menor do que a real, já que alguns acadêmicos podem ter se apropriado das inovações de seus antecessores. Usarei a poesia por um momento. A aprendizagem autodidata tem uma dimensão estética. Durante muito tempo, tive na parede de minha sala de estudos a seguinte citação de Jacques Le Goff, o grande medievalista francês que acredita que a Renascença teve origem nos humanistas independentes e não nos acadêmicos profissionais. Ele examinou o marcante contraste em pinturas, desenhos e músicas da época, que comparam os membros das universidades medievais com os humanistas. Abre citação. Um deles é um professor cercado e assediado por vários estudantes. O outro é um estudioso solitário, sentado na tranquilidade e na privacidade de seus aposentos, à vontade na espaçosa e confortável sala, onde seus pensamentos podem fluir livremente. Aqui encontramos a confusão dos cursos, a sujeira das salas de aula, a indiferença à beleza em locais de trabalho coletivo. Lá, tudo é ordem e beleza. Fecha citação. Quanto ao amador em geral, as evidências mostram que ele, juntamente com o ávido aventureiro e o investidor privado, está na origem da Revolução Industrial. Keeley, que, como mencionamos, não foi um historiador e felizmente não foi um economista, coloca em dúvida em The Economic Laws of Scientific Research o modelo linear convencional, isto é, a crença de que a ciência acadêmica leva à tecnologia. Para ele, as universidades prosperaram como consequência da riqueza nacional, e não o contrário. Ele foi ainda mais longe, ao afirmar que, na condição de uma intervenção ingênua,
As universidades tinham iatrogenias que geravam uma contribuição negativa. Ele mostrou que nos países em que o governo interveio, financiando pesquisas com o dinheiro de impostos, o investimento privado diminuiu e refluiu. No Japão, por exemplo, o todo-poderoso Ministério de Tecnologia e Investimento tem um péssimo histórico de investimentos. Não estou usando suas ideias para defender um programa político contra o financiamento científico, mas apenas para desmistificar vetores causais na descoberta de coisas importantes. A Revolução Industrial, a título de atualização, teve origem em tecnólogos construindo tecnologia, ou o que ele chama de ciência amadora. Considere novamente a máquina a vapor, artefato que, mais do que qualquer outra coisa, encarna a Revolução Industrial. Como vimos, tínhamos o modelo de como construí-la desde Ero de Alexandria. No entanto, a teoria não despertou qualquer interesse por cerca de 2 milênios. Assim, prática e redescoberta tiveram de ser a causa do interesse no modelo de Ero, e não o contrário. Keeley apresenta um argumento bastante convincente de que a máquina a vapor surgiu de uma tecnologia pré-existente, tendo sido criada por homens de pouca instrução, muitas vezes isolados, que aplicaram bom senso e intuição prática para resolver os problemas mecânicos que os afligiam, e cujas soluções pudessem trazer óbvias recompensas econômicas a eles. Agora, em segundo lugar, considere as tecnologias têxteis. Mais uma vez, de acordo com Keeley, as principais tecnologias que deram o salto para o mundo moderno não devem nada à ciência. Palavras de Keeley. Em 1733, John Kay inventou a lançadeira volante, que mecanizou a tecelagem, e em 1770, James Hargreaves inventou a máquina de fiar, que, como o próprio nome indica, mecanizou a fiação. Esses grandes avanços na tecnologia têxtil, bem como os de Wyatt e Poe, o Spinning Frame, 1758, e Arkwright, tear hidráulico, 1769, pressagiaram a Revolução Industrial, sem, no entanto, dever nada à ciência. Foram desenvolvimentos empíricos, com base na tentativa e erro, e experimentações de artesãos que estavam tentando melhorar a produtividade, e assim os lucros de suas fábricas. David Edgerton fez alguns trabalhos questionando a ligação entre ciência acadêmica e prosperidade econômica, estabelecendo correlações com a ideia de que, no passado, as pessoas acreditavam no modelo linear, ou seja, que a ciência acadêmica era a origem da tecnologia. As pessoas não eram idiotas nos séculos XIX e XX. Hoje, acreditamos que naquela época elas acreditavam no dito modelo linear, mas não era assim. Até as primeiras décadas do século XIX, a maioria dos acadêmicos era, na verdade, composta apenas por professores e não por pesquisadores. Portanto, em vez de prestar atenção na produção literária de um estudioso para saber se ele é confiável ou não, é sempre melhor considerar o que seus detratores dizem. Eles revelarão o que há de pior em seus argumentos. Assim, procurei pelos detratores de Keeley, ou pessoas contrárias às suas ideias, para verificar se sugeriam algo interessante, e para verificar de onde vinham. Além de alguns comentários feitos por Joel Mokyr, que, como eu disse, ainda não descobriu a opcionalidade, e um ataque feito por um economista do tipo insignificante, dada a desvalorização da profissão de economista, a principal crítica a Keeley, publicada na influente revista Nature por um burocrata da ciência, é que ele usa dados de agências patrocinadas pelo governo, como a OCDE, em seus argumentos contra pesquisas financiadas por impostos. Até o momento, não há qualquer evidência contundente de que Keeley tivesse errado. Mas vamos inverter o ônus da prova. Não há nenhuma evidência de que o oposto de sua tese esteja remotamente correto. Quase tudo isso faz parte de uma crença religiosa no poder incondicional da ciência organizada, que substituiu a crença religiosa incondicional na religião organizada. Os governos deveriam gastar em ajustes não teleológicos, e não em pesquisas. Vale ressaltar que não acredito que o argumento apresentado anteriormente tenha como consequência lógica a afirmação de que o governo não deveria gastar dinheiro algum. Esse raciocínio é mais contra a teleologia do que a pesquisa em geral. Deve existir alguma forma de despesa que funcione. Por alguma mudança feroz no rumo dos acontecimentos, os governos obtiveram enormes retornos com as pesquisas, mas não da maneira pretendida.
Basta considerar a internet e pense na recuperação que obtivemos dos gastos militares nas inovações e, como veremos, nas curas médicas. Os funcionários públicos são muito mais teleológicos na maneira como observam as coisas, especialmente os japoneses. Isso também vale para as grandes corporações. A maioria das grandes corporações, como a indústria farmacêutica, é seu próprio inimigo. Considere a Blue Sky, em que bolsas de pesquisa e financiamento são concedidas a pessoas, e não a projetos, e distribuídas em pequenas quantidades para muitos pesquisadores. O sociólogo da ciência Steve Shapin, que passou um tempo na Califórnia analisando capitalistas de risco, relata que os investidores tendem a financiar os empreendedores, não as ideias. As decisões são, em grande parte, uma questão de apreciação, reforçadas por quem você conhece e quem disse o quê. Pois, para usar o jargão do capitalista de risco, aposta-se no jockey, não no cavalo. Por quê? Porque as inovações flutuam e é preciso ter habilidades de flanador para continuar capturando as oportunidades que surgem, sem ficar aprisionado em um molde burocrático. As decisões significativas do capital de risco, como mostrou Shapin, foram tomadas sem um verdadeiro planejamento de negócios. Então, se houvesse qualquer análise, teria de ser de natureza confirmatória e de sustentação. Eu mesmo passei algum tempo entre os capitalistas de risco na Califórnia, com os olhos voltados para os investimentos, e com certeza era esse o molde. É claro que o dinheiro deveria ir para os que praticam ajustes, os agressivos profissionais que, com toda a certeza, extrairão o máximo de uma opção. Vamos usar argumentos estatísticos e elaborar um parágrafo mais técnico. Os retornos com as pesquisas são do extremistão. Eles seguem um tipo de distribuição estatística da lei de potência, com vantagens enormes e quase ilimitadas, mas devido à opcionalidade, desvantagens limitadas. Consequentemente, os retornos com as pesquisas devem necessariamente ser lineares ao número de tentativas e não ao total de recursos aplicado. Considerando-se que, como vimos na figura 7, o vencedor terá um retorno considerável, sem nenhum limite máximo. A abordagem correta requer certo estilo de financiamento às cegas. Isso significa que a política correta seria o que se chama de estilo 1 dividido por N, ou 1 sobre N, empreendendo esforços no maior número de tentativas possível. Se você tiver diante de N opções, invista em todas elas, em quantidades idênticas. Pequenas quantidades em cada tentativa, várias tentativas mais amplas do que o pretendido. Por quê? Porque no extremistão é mais importante participar de alguma coisa com uma pequena quantidade do que ficar de fora. Como disse um capitalista de risco, a recompensa pode ser tão alta que você não tem como se dar ao luxo de não participar de tudo. O caso da medicina. Ao contrário da tecnologia, a medicina tem uma longa história de domesticação da sorte. Agora, ela já aceitou a aleatoriedade em sua prática, mas nem tanto. Dados médicos permitem-nos avaliar o desempenho da pesquisa teleológica em comparação com as descobertas geradas aleatoriamente. O governo norte-americano proporciona o conjunto de dados ideal para isso, as atividades do Instituto Nacional do Câncer, que nasceram com a Guerra contra o Câncer de Nixon, no início da década de 1970. Morton Myers, médico praticante e pesquisador, escreve em seu maravilhoso Happy Accidents: Serendipity in Modern Medical Breakthroughs, durante 20 anos, examinando detidamente mais de 144 mil extratos vegetais, o que representa cerca de 15 mil espécies. Nenhum único medicamento anticancerígeno fitoterápico alcançou o status de aprovado. Essa falha está em um gritante contraste com a descoberta, no fim da década de 1950, de um grande grupo de medicamentos contra o câncer derivados de plantas, os alcaloides Vinca, uma descoberta que surgiu por acaso e não por meio de uma pesquisa dirigida. John LaMattina, um informante que descreveu o que viu depois de abandonar a indústria farmacêutica, mostra estatísticas que ilustram o hiato entre a percepção pública das contribuições acadêmicas e a verdade. A indústria privada desenvolve 9 medicamentos em cada grupo de 10. Até mesmo os Institutos Nacionais de Saúde, financiados por impostos, descobriram que, dentre os 46 medicamentos no mercado com vendas significativas, cerca de 3 não tinham relação alguma com o financiamento federal.
Não digerimos o fato de que as curas do câncer estavam sendo apresentadas por outras áreas de investigação. O indivíduo procura medicamentos que não estão relacionados ao câncer, ou produtos que não estão relacionados ao câncer e que não são medicamentos, e encontra algo que não estava procurando, e vice-versa. Mas a constante interessante é que, quando um resultado é inicialmente descoberto por um pesquisador acadêmico, é provável que ele desconsidere as consequências caso o resultado não seja aquele inicialmente pretendido. Um acadêmico tem um roteiro a seguir. Assim, para colocar a questão em termos de opção, em que pese seu valor, o pesquisador não exerce a opção, uma violação estrita da racionalidade, não importando a definição de racionalidade, como se fosse uma pessoa gananciosa que evita pegar uma grande soma de dinheiro encontrada em seu jardim. Myers também mostra o efeito de ensinar os pássaros a voar, já que as descobertas são descritas retrospectivamente, procurando vinculá-las a alguma pesquisa acadêmica e contribuindo para nossa ilusão. Em alguns casos, pelo fato de a fonte da descoberta ser militar, não sabemos exatamente o que está se passando. Tomemos como exemplo a quimioterapia, conforme discutida no livro de Myers. Um navio norte-americano que transportava gás mostarda foi bombardeado pelos alemães em 1942, quando deixava o porto de Bari, na Itália. Isso ajudou a desenvolver a quimioterapia, devido ao efeito do gás sobre o estado de saúde dos soldados portadores de leucemia, erradicação das células brancas do sangue, mas o gás mostarda foi proibido pelas convenções de Genebra, e por isso a história foi mantida em segredo. Churchill expurgou qualquer menção nos anais do Reino Unido, e nos Estados Unidos a informação foi abafada. Embora a investigação sobre o efeito da mostarda nitrogenada tenha prosseguido. James Le Fanu, médico e autor de livros de medicina, escreveu que a revolução terapêutica, ou o período pós-guerra responsável por um sem número de terapias eficazes, não foi provocada por um grande discernimento científico. Ela teve origem no extremo oposto, na percepção, por médicos e cientistas, de que não era necessário compreender em detalhes o que estava errado, mas que a química sintética propiciaria cega e aleatoriamente os medicamentos que, por séculos, haviam escapado aos médicos. Ele usa como exemplo principal as sulfonaminadas identificadas por Gerhard Domag. Além disso, o aumento de nossa compreensão teórica, a base epistemológica, para usar o termo de Mokir, surgiu com uma diminuição do número de novos medicamentos. Isso é algo que Tony Gorducho ou o sujeito da madeira verde poderiam ter dito para nós. Ora, é possível argumentar que já esgotamos os recursos mais acessíveis, mas vou mais longe, com mais indícios oriundos de outras áreas, como os retornos do projeto Genoma Humano ou a estagnação das curas médicas nas últimas 2 décadas diante dos crescentes gastos em pesquisas. O conhecimento, ou o que se chama de conhecimento, inibe a pesquisa em domínios complexos. Observando a questão de outra maneira, estudar a composição química dos ingredientes não fará com que nos tornemos melhores cozinheiros nem degustadores mais especializados. Talvez isso nos faça piorar em ambos os casos. Cozinhar é particularmente humilhante para sujeitos teleologicamente orientados. Podemos fazer uma lista dos medicamentos que surgiram ao estilo cisne negro, a partir do acaso, e compará-los com a lista de medicamentos sintéticos. Eu estava prestes a começar a preparar uma lista desse tipo, até perceber que as notáveis exceções, ou seja, os medicamentos que foram descobertos de forma teleológica, são pouquíssimas, principalmente AZT e os medicamentos contra a AIDS. Os fármacos sintéticos têm uma propriedade central, eles são projetados sendo, portanto, teleológicos, mas parece que não somos capazes de inventar um medicamento e, ao mesmo tempo, levar em conta seus potenciais efeitos colaterais. Eis aí, portanto, um problema para o futuro dos fármacos sintéticos. Quanto mais medicamentos houver no mercado, mais interações haverá entre eles. Assim, terminaremos com um número inflacionado de possíveis interações a cada novo medicamento lançado. Se existem 20 medicamentos que não interagem entre si, o 21º medicamento teria de considerar 20 interações potenciais. Não seria um grande problema, mas se houver 1000 medicamentos, seria preciso prever um pouco menos de 1000 interações, e existem dezenas de milhares de medicamentos disponíveis hoje em dia.
Além disso, há pesquisas mostrando que talvez estejamos subestimando as interações dos medicamentos atuais, aqueles que já estão no mercado, por um fator próximo de 4. De certa forma, o conjunto de medicamentos disponíveis deveria estar encolhendo e não aumentando. Há um impacto óbvio nesse negócio, já que um medicamento pode ser inventado para alguma coisa e revelar ter novas aplicações, o que o economista John Kay chama de obliquidade. A aspirina, por exemplo, teve seu uso modificado diversas vezes, ou as ideias de Judah Folkman para restringir a irrigação sanguínea dos tumores, inibidores de angiogênese, que levaram ao tratamento da degeneração macular. Bevacizumab, conhecido como Avastin, um efeito mais eficaz do que a intenção original. Porém, em vez de apresentar aqui minha lista de medicamentos, seria muito deselegante, indico ao leitor, além do livro de Myers, Fabuleux Hazards, Histoire de la découverte des médicaments. Sou péssimo em francês, galera, me perdoa. De Claude Bourron e Claude Moneret e Laughing Gas, Viagra and Lipitor, de Joe Jack Lee. O argumento antiteleológico de Matt Ridley, o grande filósofo cético medieval de língua árabe Al-Ghazali, também conhecido como Al-Ghazali, que tentou destruir a teleologia da Averroes e seu racionalismo, propôs a famosa metáfora do alfinete, hoje em dia falsamente atribuída a Adam Smith. O alfinete não é fabricado por uma só pessoa, há 25 envolvidas. Todas colaboram para a ausência de um planejador central, uma colaboração guiada por uma mão invisível, pois ninguém sabe como produzi-lo por conta própria. Aos olhos de Al-Ghazali, um cético fideísta, ou seja, um cético com fé religiosa, o conhecimento não estava nas mãos dos seres humanos, mas nas de Deus, enquanto Adam Smith chama-o de lei do mercado e alguns teóricos modernos apresentam-no como auto-organização. Se o leitor estivesse perguntando por que o fideísmo é epistemologicamente equivalente ao puro ceticismo no tocante ao conhecimento humano, absorvendo a lógica oculta das coisas, basta substituir Deus pela natureza, pelo destino, pelo invisível, pelo opaco e inacessível, que chegará praticamente ao mesmo resultado. A lógica das coisas está fora de nós, nas mãos de Deus ou em forças naturais ou espontâneas, levando-se em conta que ninguém nos dias de hoje está em comunicação direta com Deus. Nem mesmo no Texas. Há pouca diferença entre Deus e a opacidade. Não há um único indivíduo que tenha alguma pista sobre o processo como um todo. Isso é fundamental. Matt Ridley apresenta um argumento mais poderoso, graças à sua formação em biologia. A diferença entre os seres humanos e os animais está na capacidade de colaborar, de se envolver em negócios, de deixar as ideias, com o perdão da expressão, copularem. A colaboração traz vantagens enormes, o que matematicamente chama-se função superaditiva, ou seja, 1 mais 1 é igual a mais de 2. E 1 mais 1 é igual a muito mais do que 3. Isso é pura não linearidade, com vultosos benefícios. Entraremos em detalhes sobre como ela se beneficia com a pedra filosofal. Essencialmente, esse é um argumento a favor da imprevisibilidade e dos efeitos do tipo cisne negro. Uma vez que não é possível prever as colaborações nem direcioná-las, não é possível saber para onde o mundo está indo. Tudo o que se pode fazer é criar um ambiente que favoreça essas colaborações e estabelecer as bases para a prosperidade. E não é possível centralizar as inovações. Já tentamos isso na Rússia. Ficando um pouco mais filosófico a partir das ideias de Al-Ghazali, é possível observar o efeito da religião na redução da dependência da falibilidade das teorias e dos agenciamentos humanos. De modo que, nesse sentido, Adam Smith vai ao encontro de Al-Ghazali. Para um, a mão invisível é o mercado, para o outro, Deus. As pessoas têm dificuldade de entender que, historicamente, o ceticismo vem se configurando como um ceticismo em relação ao conhecimento especializado, em vez do ceticismo em relação às entidades abstratas como Deus, e que todos os grandes céticos foram muito religiosos, ou pelo menos pró-religião, isto é, a favor de que os outros fossem religiosos.
Teleologia corporativa. Quando eu estava na escola de negócios, raramente participava de palestras sobre algo chamado planejamento estratégico, uma disciplina obrigatória, e quando eu mostrava a cara em sala de aula, não ouvia nem por um nanosegundo sequer o que estava sendo dito ali. Sequer comprava os livros. Há algum sentido no bom senso da cultura estudantil. Sabíamos que era tudo baboseira. Passei as aulas obrigatórias de gestão confundindo os professores, brincando com lógicas complexas, e senti que seria intelectualmente desonesto inscrever-me em mais disciplinas do que o estritamente necessário. As empresas adoram a ideia do planejamento estratégico. Elas precisam pagar para descobrir aonde estão indo. No entanto, não há evidências de que o planejamento estratégico funcione. Parece que temos até mesmo evidências contra ele. Um pesquisador de gestão, William Starbuck, publicou alguns artigos desmistificando a eficácia do planejamento. Ele faz com que a empresa fique cega às opções, uma vez que se aprisiona a uma conduta não oportunista. Testes empíricos já comprovaram que quase todas as teorias de gestão, do Taylorismo às várias histórias de produtividade, são pseudociência. E, assim como a maioria das teorias econômicas, vivem em um mundo paralelo às evidências. Matthew Stewart, que se formou em filosofia, mas acabou trabalhando como consultor de gestão empresarial, revela uma história de bastidores que seria muito revoltante se não fosse cômica, em Desmascarando a Administração. Lembra a abordagem interesseira dos banqueiros. Abrahamson e Friedman, em seu belo livro Uma Bagunça Perfeita, também desmistificam muitas das abordagens puras, frias e teleológicas. Como fica demonstrado, o planejamento estratégico é apenas uma baboseira supersticiosa. Para exemplificar o rumo tomado pelos negócios, um rumo racional e oportunista, considere o seguinte: a Coca-Cola começou como um produto farmacêutico. A Tiffany & Co., empresa de joias extravagantes, começou como uma loja de artigos de papelaria. Os dois exemplos talvez sejam próximos, mas considere este. A Raytheon, que criou o primeiro sistema de orientação de mísseis, era um fabricante de geladeira. Um de seus fundadores foi ninguém menos que Vannevar Bush, que concebeu o modelo linear teleológico da ciência que vimos anteriormente. Vai entender. Agora, pior, a Nokia, que já foi a maior fabricante de telefones celulares, teve início como uma fábrica de papel. Em algum momento, eles chegaram a fabricar sapatos de borracha. A DuPont, empresa hoje famosa por suas panelas antiaderentes de Teflon, balcões de Corian e o resistente tecido Kevlar, lançou-se na verdade como uma empresa de explosivos. A Avon, empresa de cosméticos, começou com a venda porta a porta de livros. E a mais estranha de todas, a Oneida Silversmiths era um culto comunitário religioso, mas por motivos legais precisou disfarçar-se como uma sociedade anônima. O problema do Peru às avessas. Agora vamos ver algum fundamento por trás do que estou dizendo, a epistemologia das afirmações estatísticas. A discussão a seguir mostrará como o desconhecido, aquilo que não vemos, pode conter boas notícias em um caso e más notícias em outro. E, no território do extremistão, as coisas ficam ainda mais acentuadas. Para repetir, é necessário repetir, porque os intelectuais tendem a se esquecer disso. As evidências da ausência não são a ausência de evidências. Um ponto simples que tem as seguintes implicações. Para o que é antifrágil, as boas notícias tendem a estar ausentes das informações do passado, e para o que é frágil, são as más notícias que não aparecem com facilidade. Imaginem que vamos ao México para tentar descobrir a renda média da população, conversando com as pessoas que encontramos aleatoriamente. Se Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, não estiver em nossa amostra, provavelmente obteremos informações pouco consistentes, pois, dentre os 100 milhões ou mais de mexicanos, Slim seria, presumo, mais rico do que todos os que estão na base da pirâmide, entre 70 a 90 milhões de pessoas, consideradas em conjunto. Assim, é possível ter uma amostra de 50 milhões de pessoas, mas, se não incluirmos aquele evento raro, talvez não haja nada em nossa amostra, e subestimaremos a riqueza total. Lembre-se dos gráficos das figuras 6 e 7, ilustrando os retornos obtidos com tentativa e erro. Quando optamos pelos ajustes, incorremos em uma série de pequenas perdas,
E então, de vez em quando, encontramos algo bastante significativo. Vista do exterior, essa metodologia mostrará os atributos desagradáveis. Ela oculta as qualidades, não os defeitos. Abre citação. No caso antifrágil das assimetrias positivas, negócios do tipo cisne negro positivo, como a tentativa e erro, o desempenho da amostra tende a subestimar a média a longo prazo. Ela ocultará as qualidades, não os defeitos. Fecha a citação. Incluímos uma tabela no apêndice para aqueles que gostam de visualizar graficamente. Lembre-se de nossa missão de não ser um peru. A lição que se tira é que, quando confrontado com uma ampla amostra sujeita a problemas ao estilo do peru, o indivíduo tende a estimar um número menor de eventos adversos. Simplesmente, os eventos raros são raros e tendem a não aparecer em amostras anteriores. E considerando-se que o raro é quase sempre negativo, temos um quadro mais otimista do que a realidade. Mas aqui, deparamos com a imagem do espelho, a situação inversa. Sob assimetrias positivas, isto é, o caso antifrágil, o não observado é positivo. Portanto, as evidências empíricas tendem a não levar em consideração os eventos positivos e a subestimar os benefícios totais. Tomando por base o problema clássico do peru, a regra é a seguinte. Abre citação. No caso frágil das assimetrias negativas, problemas análogos aos do peru, o desempenho da amostra tende a subestimar a média em longo prazo. Ela ocultará os defeitos e mostrará as qualidades. Fecha a citação. As consequências dessa regra simplificam a vida. Porém, considerando-se que as metodologias padronizadas não levam em conta as assimetrias, quase todos os que estudassem as estatísticas convencionais sem se aprofundar bastante no assunto, apenas para fazer conjecturas em ciências sociais ou ensinar alunos, entenderiam errado o problema do peru. Para mim, existia uma regra simples. Aqueles que lecionam em Harvard têm uma compreensão muito mais restrita das coisas do que taxistas ou pessoas que desconhecem os métodos pré-fabricados de inferência. É uma heurística, pode estar errada, mas funciona. Isso me chamou a atenção, já que a Harvard Business School costumava contar com o fragilista Robert C. Merton em seu corpo docente. Por isso, vamos atormentar os professores dessa instituição, porque eles merecem e muito. Em relação ao primeiro caso, o erro de ignorar as assimetrias positivas, um professor da Harvard Business School, Gary Pisano, ao escrever sobre o potencial da biotecnologia, cometeu o elementar erro crasso do peru às avessas, não percebendo que, em um negócio com perdas limitadas e potencial ilimitado, o exato oposto do sistema bancário, o que não se consegue ver tanto pode ser significativo quanto ter ficado oculto no passado. Ele escreve: apesar do sucesso comercial de várias empresas e do impressionante aumento das receitas na indústria como um todo, a maioria das empresas de biotecnologia não tem lucro algum. Isso pode estar correto, mas a inferência está errada, possivelmente às avessas, e por dois motivos, ajudando a perpetuar a lógica que se acovarda diante da gravidade das consequências. Em primeiro lugar, a maioria das empresas no extremistão não tem lucro algum. Os eventos raros dominam, e um pequeno número de empresas gera todos os shekels. E seja qual for o argumento dele, na presença dos tipos de assimetria e de opcionalidade observados na figura 7, trata-se de algo inconclusivo. Por isso, é melhor escrever sobre outro assunto, algo menos prejudicial, que possa interessar aos estudantes de Harvard, como a forma de fazer uma apresentação convincente em PowerPoint, ou a diferença entre as culturas de gestão entre japoneses e franceses. Mais uma vez, ele pode estar certo sobre o lamentável potencial de investimentos em biotecnologia, mas não com base nos dados que mostrou. Mas por que esse tipo de pensamento, como o do professor Pisano, é perigoso? Não se trata de uma questão relacionada à inibição ou não de pesquisas na área de biotecnologia. O problema é que um erro dessa natureza inibe tudo aquilo que tem propriedades antifrágeis na vida econômica, mais tecnicamente enviesado à direita. E seria fragilizador, por favorecer as questões que são apostas certas. De forma surpreendente, outro professor de Harvard, Kenneth Frucht, cometeu exatamente o mesmo erro, mas na direção oposta, com assimetrias negativas. Ao analisar as empresas de resseguros, aquelas que fazem seguros para eventos catastróficos, ele pensou ter encontrado uma aberração. Elas lucravam muito em comparação com os riscos que assumiam,
uma vez que as catástrofes pareciam ocorrer com menos frequência do que o refletido nos prêmios dos seguros. Ele não percebeu que os eventos catastróficos atingem tais empresas apenas de forma negativa e tendem a estar ausentes das informações do passado. Novamente, eles são raros. Lembre-se do problema do Peru. Um único episódio, o das indenizações de amianto, levou à falência famílias inteiras de subscritores do Lloyd, dilapidando uma renda que vinha sendo acumulada havia gerações. Um único episódio. Voltaremos a esses dois equilíbrios distintos, com a limitação à esquerda, perdas limitadas, como a aposta de Tales, e a limitação à direita, ganhos limitados, como os seguros ou o sistema bancário. É fundamental ter clareza quanto a essa distinção, pois a maioria dos retornos na vida está em uma ou em outra categoria. Fracassar 7 vezes, mais ou menos 2. Deixe-me fazer uma pausa para listar as regras, com base no que foi afirmado até agora neste capítulo. 1. Procure pela opcionalidade. Na verdade, hierarquize as coisas de acordo com a opcionalidade. 2. Preferencialmente com retornos ilimitados e não limitados. 3. Não invista em planos de negócios, mas em pessoas, ou seja, procure alguém capaz de mudar 6 ou 7 vezes ao longo de sua carreira, ou mais. Uma ideia que faz parte do modus operandi do capitalista de risco Mark Andreessen. Pois, quando investimos em pessoas, ficamos imunes aos discursos de retroajustamento do plano de negócios. É simplesmente mais robusto fazer isso. 4. Certifique-se de que você está operando no modo barbell, seja lá o que isso signifique em seu ramo de negócios. O charlatão, o acadêmico e o exibicionista. Termino o presente capítulo com uma nota de pesar. Nossa ingratidão para com as muitas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui, ao deixar que nossos antepassados sobrevivessem. Nossa falta de compreensão do ajuste convexo, da antifragilidade e de como domar a aleatoriedade está nas entranhas de nossas instituições, embora não de forma consciente e explícita. Na medicina, há uma categoria de pessoas chamadas de empiristas, ou céticos empíricos, os empreendedores, que tem a ver com isso. Não temos muitos nomes para designá-las, pois elas não escreveram uma infinidade de livros. Muitas de suas obras foram destruídas ou afastadas da consciência cultural, ou desapareceram naturalmente dos registros, e sua memória tem sido pouco cultuada pela história. Os pensadores formais e os conjecturadores de teorias tendem a escrever livros. Os empiristas tendem a ser profissionais com experiência prática que, muitas vezes, se contentam com o sentimento de empolgação, ganhar ou perder dinheiro e conversar nos bares. Seus experimentos são, muitas vezes, formalizados pelos acadêmicos. Na verdade, a história vem sendo escrita por aqueles que querem que acreditemos que há um monopólio do raciocínio, ou um quase monopólio, sobre a produção de conhecimento. Assim, a questão final aqui diz respeito aos chamados charlatões. Alguns foram, outros foram um pouco menos. Alguns não foram e muitos foram casos limítrofes. Por um longo tempo, a medicina oficial teve de competir com uma multidão de ruidosos exibicionistas, saltimbancos, curandeiros, feiticeiros e feiticeiras, e todos os tipos de profissionais desprovidos de licença. Alguns eram itinerantes, indo de cidade em cidade realizando seus atos de curandeirismo diante de grandes aglomerações de pessoas. De vez em quando, realizavam cirurgias enquanto entoavam cânticos. Essa categoria incluía os médicos que não aderiam à escola dominante da medicina racional greco-arábica, desenvolvida no mundo helênico da Ásia Menor e mais tarde cultivada pela escola de língua árabe. Os romanos formavam um grupo pragmático antiteórico. Os árabes adoravam tudo que tivesse um caráter filosófico e científico e colocavam Aristóteles, com quem ninguém parecia ter se importado muito até então, em um pedestal. Sabemos muito pouco, por exemplo, sobre a escola empírica e cética de Menódoto de Nicomédia. Sabemos muito mais sobre Galeno, o racionalista. A medicina, para os árabes, era um exercício acadêmico e se baseava na lógica de Aristóteles e nos métodos de Galeno. Eles abominavam a experiência. Os médicos com experiência prática eram os outros. A regulamentação da medicina oficial corresponde a preocupações de ordem econômica em relação aos empiristas, pois a concorrência faz seus rendimentos caírem. Assim, não é de admirar que eles tenham sido segregados junto com os ladrões, e daí este longo título de um tratado elisabetano.
um breve relato ou a descoberta de certos estratagemas por meio dos quais tem-se observado que nossos empiristas londrinos aviltam e muitas vezes expugnam fortemente os bolsos de seus pobres pacientes. O termo charlatão era considerado sinônimo de empírico. A palavra empírico designava alguém que confiava em experimentos e que os realizava para verificar se algo estava correto. Em outras palavras, tentativa e erro e ajustes. Isso era considerado inferior, profissional, social e intelectualmente, e até hoje ainda não é tido como muito inteligente. Mas, para nossa sorte, o empirismo contava com um imenso apoio popular, tendo sido impossível dizimá-lo. Não temos acesso às suas obras, mas eles deixaram uma marca significativa na medicina. Observemos o pico inicial de iatrogenia após a academização e a institucionalização da medicina no início da modernidade. Esse índice começou a reverter apenas recentemente. Além disso, os acadêmicos formais, vistos à luz da história, não eram melhores do que aqueles a quem chamavam de charlatões. Eles, simplesmente, ocultavam suas ações fraudulentas sob justificativas mais convincentes. Eram apenas charlatões organizados. Tenho esperança de que isso mude. Concordo, porém, que quase todos os praticantes de medicina não avaliados pelo crivo acadêmico eram canalhas, saltimbancos, curandeiros e geralmente muito piores do que isso. Mas evitemos conclusões precipitadas. Para proteger seu território, os formalistas sempre insistiram na falácia lógica de que, se charlatões são encontrados entre os não acadêmicos são todos charlatões. E eles continuam fazendo isto. A afirmação de que tudo o que não é exato não é acadêmico não implica que tudo o que é não acadêmico não é exato. A luta entre os médicos legítimos e os outros é bastante reveladora, principalmente quando notamos que os médicos estavam silenciosa e relutantemente emulando alguns dos medicamentos e tratamentos desenvolvidos e promovidos pelos outros. Eles tiveram de fazê-lo por razões econômicas. Eles se beneficiaram com a tentativa e erro coletiva dos outros. E o processo levou a curas, hoje integradas à medicina. Agora, leitor, vamos por alguns momentos prestar uma homenagem. Considere nossa ingratidão para com aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui, receberam nosso desprezo e nem sequer souberam que foram heróis.